o fluido, o princípio inteligente, que também pode ser chamado como mônada espiritual. Então, assim, ele comenta que essas mônadas, trabalhadas no transcurso de milênios pelos operadores espirituais que lhe magnetizam os valores. Então, assim, os espíritos, a espiritualidade, através da ação eletromagnética, trabalha o princípio inteligente. Esse princípio inteligente, também chamado mônada, exprime-se no mundo através de uma rede de filamentos chamada protoplasma. Esse protoplasma nada mais é do que o líquido que constitui todas as células do reino vegetal e as células do reino animal. E dele vão se derivar diferentes organizações que compõem os organismos do mundo. Então, para vocês prestarem atenção que durante esse capítulo ele vai falar sobre o princípio vital em todos os seres, desde os seres unicelulares até chegar nos seres pluricelulares e no homem. Ele vai falar de uma maneira clara como que evolui esse fluido, esse princípio espiritual, esse princípio inteligente. Então, a fim de entender melhor o que é a lei da hereditariedade, o autor propõe que a gente faça uma analogia à geometria, estabelecendo um paralelo entre a geometria e a hereditariedade. Então, assim, a geometria, ela é a ciência que estuda as propriedades de um espaço limitado. Então, pensando, assim, a geometria, ela vai estudar os planos. Como geometria matemática, ele quis dizer 1 mais 1 é 2, né? A geometria explica, por exemplo, que o círculo ele ocupa 2/3 do volume do cubo dele. Então não tem como sair disso, é matemático. Já a hereditariedade, ela analisa a vida através da forma com a qual a própria vida, se manifesta. Então, ele comenta que só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes. Como só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes, levando em conta os objetivos que a gente está aqui, da reencarnação, quais são os objetivos? Evoluir. Então ele deixa claro que a gente não pode, nós que somos espíritas ou espiritualistas, a gente não pode deixar de levar em consideração a ação do plano divino sobre a genética. Não é só a hereditariedade que vai agir sobre a genética. Por a gente ser espírita, a gente acredita que existe uma ação do plano divino agindo sobre a hereditariedade. Por isso essa correlação com a geometria, porque a geometria ela é pontual. Já a genética, a hereditariedade, se você não for uma pessoa materialista, vai dar brecha para a gente acreditar e entender que existe uma ação do plano espiritual sobre a genética, sobre a evolução. Então, durante longos séculos, os arquitetos espirituais, ajudados pela supervisão celeste, eles trabalharam as células do reino vegetal e o núcleo, o citoplasma delas já possuíam uma bagagem e se influenciavam mutuamente. Eu tentei ilustrar aqui com a figura, né, da célula, aqui o núcleo, o citoplasma. E aí o que ele fala? Que coube aos arquitetos espirituais, né, os ajudantes da divindade, estabelecerem um nível seguro de interação entre o núcleo e entre o citoplasma. Existe uma força magnética que rege a ação do núcleo e do citoplasma. O núcleo da célula, e aqui ele está dando um exemplo de uma célula vegetal, do reino vegetal. O núcleo interage com o citoplasma e o citoplasma interage com o núcleo. E para que exista um equilíbrio entre esses dois sistemas,
espiritualidade, né? E ele fala que é uma ação dos arquitetos espirituais supervisionada pelo alto, pela divindade, pelo celeste. Então já aí nessa célula a gente vê a ação da espiritualidade, como isso vai influir na genética e na hereditariedade do ser humano. Com semelhante realização, o princípio inteligente ele começa a desenvolver-se do ponto de vista físio-psicossomático. Então, presta atenção que ele está falando sempre sobre o princípio inteligente. Uma coisa que antes era física e que agora começa a ter uma ação do ponto de vista físio-psicossomático. O que é físio-psicossomático? Relativo ao que pertence simultaneamente aos domínios do corpo físico e aos domínios do corpo espiritual, do perispírito. Então, o princípio inteligente ele começa a desenvolver-se não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista espiritual. E não apenas a forma física do futuro promete revelar-se, mas também a forma espiritual, porque a gente vai começar a entender como é a parte espiritual nesse ponto da célula. A gente vai entrar nos fatores de hereditariedade. Nas células, os fragmentos de cromatina vão sendo fixados vagarosamente sob a ação de influências magnéticas, organizando deste modo os cromossomos. O que é a cromatina? A cromatina é uma substância facilmente encontrada no núcleo da célula. Está aqui, ó, cromatina. Aqui tem o núcleo e o nucleolo. Aqui, ó, é tudo constituído. Imagine que aqui é uma célula e aqui é tudo constituído por cromatina. A cromatina são essa linha aqui, ó. E a cromatina, ela é o principal constituinte do cromossomo. Ela que vai formar o cromossomo. Então ele fala que neles seriam condensadas as formas vitais da reprodução. Então quando ele fala que os fragmentos de cromatina vão sendo fixados vagarosamente sob a ação de influências magnéticas, essas influências magnéticas são supervisionadas pelos arquitetos espirituais e sob o comando da divindade. E aí vão organizando desse modo os cromossomos. Até agora ele não falou pra gente em que momento o nosso eu consegue influenciar nos cromossomos. Mas ele vai explicar mais à frente em que ponto o ser humano interfere na formação dele. Aí aqui tem a constituição, né, a cromatina formando para ilustrar. E o que ele fala? Os processos múltiplos de divisão passam a ser experimentados. E aí a gente vai ter a divisão direta, ou a mitose, que é largamente usada, e em seguida as divisões indiretas, que são as mitoses e as meioses. Todas as alterações ocorridas no princípio inteligente ou na mônada celeste são guardadas e são conservadas no núcleo da célula. Então todas as alterações que são sofridas nessas divisões são armazenadas no núcleo da célula. Os cromossomos, eles evoluem e eles adquirem formas peculiares. No centro celular vai ocorrer a junção das forças físicas e das forças espirituais. Durante a divisão celular, o impulso mental de natureza eletromagnética, ele opera o movimento dos cromossomos na direção do equador celular e para os polos da célula, cunhando as leis da hereditariedade e da afinidade. Aqui ele está explicando como que se dá essa interação da força eletromagnética, como que a força eletromagnética
desses caracteres espirituais influenciam na formação do cromossomo. Os genes ou fatores da hereditariedade, no transcurso dos séculos, eles são fixados em números e valores diferentes para cada espécie. Então, assim, os cromossomos evoluem e adquirem formas peculiares. Por quê? Os cromossomos de cada espécie vai ser diferente. No centro celular vai ocorrer a junção das forças físicas e espirituais. Porque não é só a matéria, não é só o físico que está comandando, mas também a ação de forças espirituais. Por isso que ele fala que isso é acumulado no núcleo. E aí ele fala sobre os arquivos dos reflexos condicionados. Através dos estágios, nascimento, experiência, morte, experiência, renascimento, nos planos físicos e extrafísicos. Ele dá uma analogia às crisálidas. As crisálidas de consciência, dentro do princípio de repetição, vão ganhando experiência. Como que é isso? Através, nada mais é do que a própria reencarnação. Se a gente observar aqui, ó, essa analogia que ele faz com a crisálida, tem o nascimento, aí tem a experiência durante a vida, onde ela vai se transformando, e depois tem a morte, aí imagine que aqui tem a morte, a experiência da morte, aí o renascimento. Ele não deixa claro como que é o mecanismo da morte, qual é a experiência da morte. Mas ele fala que através dos estágios que o ser humano vive, de nascimento, experiência, morte, experiência, renascimento, e que é o ciclo que a gente faz, de nascer, ter a experiência, morrer, ter a experiência no plano espiritual, reencarnar de novo, isso constantemente, esse ciclo, esses estágios que a gente repete no plano físico e no plano extrafísico, que é quando a gente morre, as crisálidas de consciência, dentro desse princípio de repetição, vão ganhando experiência. A gente vai ganhando experiência. E aí ele fala o seguinte: enquanto está no estágio do reino vegetal, o princípio inteligente utiliza da herança e da experiência infinitivamente recapitulada para habilitar a diferenciação dos flagelos. Então, assim, ele está explicando aqui como esse princípio inteligente, ele se dá em cada organismo. Então, ele fala que, por exemplo, nos flagelos, os flagelados, né? O que são os flagelados? São organismos unicelulares que têm os flagelos, utilizam os flagelos como meio de locomoção. Esse flagelo, ele tem um princípio inteligente, que vai se modificando ao longo dessa repetição que ele fala, de nascimento, de experiência, de morte, de experiência, de nascimento. Para quê? Para o princípio inteligente se evolua. Então, vão ter organismos autótrofos até chegar no ser humano. Ele fala, por exemplo, na evolução, que o princípio inteligente vai atingir todos os seres unicelulares, vai ter princípio inteligente nos protozoários, nas bactérias, nas algas, até esse princípio inteligente evoluir, se transformar em seres pluricelulares. Então, seria um princípio inteligente mais elaborado, isso de acordo com as nossas reencarnações, com nossa evolução. E ele fala que, dessa forma, inicia-se progressivamente sua escalada no reino animal, onde o corpo espiritual, a ferição de uma protoforma humana, já oferece os moldes mais complexos. Ele pula no livro do reino vegetal para o reino animal e fala que no reino animal, como o princípio do reino animal, ele já assume uma protoforma. Protoforma é como se ele assumisse a forma do homem. E nesse princípio, ele já tem um molde mais complexo. E o sistema nervoso, ele é eleito para a sede dos instintos superiores, com faculdade de arquivar esses reflexos condicionados que o homem desenvolve ao longo da evolução. Tá claro? Difícil. Porque o livro é muito difícil, né? Então, resumidamente, eu fui entendendo nesse capítulo que ele quis explicar como se dá a evolução
do princípio inteligente no decorrer. A literatura, né, tá bem mais difícil. Eu me baseei no Boletim Médico, que é um estudo que eles fizeram em 1982 sobre esse livro. Então a literatura desse boletim está um pouco mais clara, porque se a gente for colocar aqui os parágrafos do livro, é impossível, é muito difícil o vocabulário. Para quem está lendo, inclusive, existe um dicionário do livro na internet que ele explica por capítulo as palavras mais difíceis. Então tem um capítulo específico para referente a cada capítulo do livro, explicando o que é protoplasma, o que é cromossomo, né? Porque talvez assim, quem é da área médica lê, como já leu sobre genética, fica um pouco fácil. Mas às vezes para um leigo ler é complexo, né? Um pouco mais complexo. E aí ele vai falar um pouco sobre a construção do destino. Uma vez situado no reino animal, ele já chegou no reino animal, as células sofrem transformações profundas, pois o princípio inteligente deve agora viver como um ser alótrofo. Alótrofo é que ele não é capaz de produzir o seu próprio alimento. Então agora já no reino animal, ele fala que as células vão sofrer transformações profundas. Por quê? Pois o princípio inteligente, ele não consegue mais agora viver num corpo que produz o seu próprio alimento. O reino animal, ele vai precisar do quê? Ele vai lançar mão das matérias orgânicas já elaboradas e que estão à disposição do meio ambiente. Então já é um princípio um pouquinho mais evoluído. Com a passagem do tempo, a mônada celeste, eu não encontrei uma foto da mônada. A mônada é o princípio do espírito? O princípio do espírito. Não existe uma foto. Criação praticamente, não? Isso. Ele descreve a mônada como um organismo muito simples, encontrado em qualquer organismo unicelular. Desde os organismos unicelulares já existe a mônada, né? O princípio inteligente já existe lá. E aí, se você procurar a foto de mônada na internet, você não encontra. Você encontra um ponto com um foco de luz, ou você encontra um ponto, uma abstrata. É difícil você ilustrar. É o princípio, então não... E aí ele fala que a mônada avança na rota do progresso, né, plasmando implementos novos. E aí os arquitetos espirituais orientam a evolução da forma e das funções desses novos organismos que estão se formando. O veículo através do qual o princípio inteligente se manifesta, ele vai se modificando, isso é claro, porque antes ele estava num ser unicelular e ele caminha para um ser pluricelular. Então esse princípio inteligente, ele se transforma. Não é o mesmo num ser unicelular e num ser pluricelular. E pelas passagens sucessivas na esfera terrena, na esfera espiritual, as células vão adquirindo as organelas, né? Então aqui ele já coloca, eu tentei ilustrar, porque a foto não bate com a foto lá. Então tem as estruturas aqui. Adquirem orgânulos. O que são esses orgânulos que ele cita no livro? São minúsculos órgãos presentes tanto na célula vegetal como na célula animal, denominado um orgânulo celular. Isso tem em todas as células. Com as quais o princípio inteligente, a partir desse princípio, ele já pode começar a atender diferentes funções. Você concorda que o princípio inteligente já dentro dessa célula, com várias organelas, ele é um princípio inteligente um pouco mais desenvolvido do que quando ele está presente dentro de um organismo unicelular, de uma única célula? Então ele vai ter menos função, né? E agora ele adquire mais função. E assim, ele explica que entre os protozoários, o que surgem? Os vacúolos pulsáteis, que são os citoplasmas, que vão garantir o equilíbrio osmótico dos protozoários.
E aí o protozoário, que está aqui embaixo ilustrado, esse protozoário ele já tem, por exemplo, um vacúolo digestivo que vai fazer a digestão. Então o princípio inteligente desse protozoário, ele é mais evoluído. Ele já tem organismos de digestão, né? E dentro dos protozoários, que são também seres unicelulares, o principal representante aí seria a ameba. Então a ameba, né, já é um ser mais evoluído. É difícil de entender a ameba, imagina o nosso grau, né? E aí ele cita os metozoários, que são os animais pluricelulares. Os metozoários, por serem animais pluricelulares, eles vão ter organismos mais desenvolvidos. O princípio inteligente, então, é mais inteligente ainda, mais desenvolvido. Eles passam a constituir os órgãos, que por sua vez se estruturam em sistemas e aparelhos para finalmente vir a surgir os organismos. Para que isso ocorra, as células tiveram que se submeter a um complicado regime de diferenciação, passando por diversas metamorfoses até chegar no ser humano. Como consequência desse processo evolutivo, os gametas surgem nos homens de maneira especializada e segura, localizados no aparelho de reprodução. E aqui para ilustrar o gameta masculino, que é o espermatozoide, o gameta feminino, o óvulo, e ele vai explicar a formação aqui, como que se dá a origem do ser humano. Isso tudo, gente, para chegar a um ponto aonde o ser humano começa a influenciar na própria encarnação, porque até agora a gente está falando da formação, do princípio inteligente, né? O princípio inteligente, se você refere ao ser humano, já não vegetal, né? Não, porque o princípio inteligente, ele é a mônada que o senhor estava falando. Sim. E ele está presente lá atrás, ele está presente em tudo. Né? Ele está presente nos seres unicelulares, nos seres pluricelulares. Ele vem evoluindo até no homem. Isso. Doutora, quem estuda biologia conhece todos esses fatores? É mais fácil, né? Mas se ele for uma pessoa materialista, ele pode não dar atenção ao princípio inteligente. Ele vai sentido da parte do espiritismo, na parte quem estuda biologia vai estudar todos os seres. Você vai saber os protozoários, todos os seres, né? Como médico que não acredita em espiritualidade, ele vai estudar apenas o corpo humano. Ele não vai estudar essa parte de princípio inteligente. A gente não fica sabendo nada, Mas a gente não sabe nada, né? Aí existe uma infinidade de coisas, né? De modificações, de pormenores, né? Como se fosse uma coisa por acaso. Não existe alguém, não sei, para tentar falar um pouco sobre como a gente, como médico, acha da hereditariedade. É como se fosse um acaso. É como se a gente enrolasse uma roleta e de repente pega a gene do pai, pega a gene da mãe. O médico não espírita. O médico não espírita. Exatamente. Pelo que você está mostrando, ele vai se aprofundar nisso, que existe uma ação da espiritualidade e agora vai entrar a própria ação do espírito influenciando na formação do gene dele, do cromossomo dele. E pelo que você está falando, que eu estou entendendo também, a gente começa a partir do estágio da fecundação. Não, antes disso, a gente já foi vegetal, a gente exatamente, eu acredito nisso, ele está falando da nossa evolução. É como se a gente carregasse, à medida que a gente vai evoluindo daquele ser mais simples, até se transformar no ser humano. Então, na verdade, é a teoria de Darwin, que seria a teoria da evolução. Exatamente, é a própria teoria da evolução. Eu acredito nisso, que a gente um dia já foi um ser unicelular, com um princípio inteligente mais primitivo, né? Isso, pensando nisso, só pensando dessa forma, a gente vai conseguir entender o resto. E tem uma parte que ele cita, que ontem até eu estava lendo, e liguei para cima, liguei para meu pai me explicou, e eu falei, nossa, não tinha pensado nisso. E eu quero ver depois se vocês pensaram no que eles pensaram. Então, ele chegou ao ponto de falar que
Entenderam aí? O espermatozoide, o óvulo. E ele fala que no ato da fecundação, os gametas masculino e feminino, eles unem-se, né? Vão mesclar as unidades cromossômicas que vêm do pai, que vêm da mãe, e vão formar um novo ser. O organismo, agora em formação, vai desenvolver, dentro dos caracteres genéticos, ele vai desenvolver um outro ser obedecendo à repetição da lei da hereditariedade. É isso que o médico, esse é o médico espírita, acredita. Mas agora, o reino humano, essa é uma parte importante. No reino humano, o espírito entregue ao comando da própria vontade determina com a simples presença ou influência no campo materno os mais complexos fenômenos endomitóticos no interior do ovo. A partir de que momento que o espírito consegue agir sobre aquele organismo? A partir do momento que há fecundação. A partir do momento que tem a fecundação e surge, né, o novo ser ali, formado pela união do espírito, ele tem a capacidade de atuar sobre ele mesmo, porque ele já vai ser o princípio, ele já está ligado à matéria. Então é que aí entra um monte de discussões sobre aborto, né? Porque já está ali, né? Aborto espontâneo, né? Sobre o que é o aborto, pílula do dia seguinte, quando influencia, você dá vazão para pensar um monte de coisa, né? Dessa forma, o espírito determina as bases do seu próprio destino no estágio da existência que agora se inicia. E mais pra frente a gente vai ver que não é assim, todos os espíritos têm capacidade, não, vai ser de acordo com o merecimento de cada espírito, né? Se a gente não acreditar nisso, por exemplo, o síndrome de Down é uma trissomia de um cromossomo 21. Aí é o acaso que, por exemplo, infelizmente aquele casal teve a trissomia daquele cromossomo e, por coincidência, não é assim, né? A gente não sabe o que foi planejado, né? Qual é o planejamento reencarnatório daquele pai, daquela mãe, daquela família, daquela criança, em que ponto que houve aquela replicação de um novo cromossomo, né? Qual foi a força energética daquele espírito sobre o cromossomo? Qual foi a força eletromagnética dos organizadores do plano espiritual sobre o cromossomo? Isso não dá pra gente falar, isso faz parte do planejamento reencarnatório de cada ser, né? E eu acho que é um conforto, de certa forma, a gente acreditar nisso, porque senão Deus é injusto, né? Por que um nasce de um jeito, o outro nasce de outro, né? Isso tem que ter. Agora, a hereditariedade nos acompanha até o máximo da nossa evolução? Eu acredito que sim, mas assim, à medida que a gente evolui, ele vai explicar mais pra frente o quanto a gente pode determinar as mudanças do nosso organismo. Chega um ponto que ele fala até que a gente escolhe a volta para a esfera superior, que é o capítulo, o item mais à frente. Das reencarnações que vai modificando essa hereditariedade. Isso, o grau disso, né, de evolução. Acompanha até mesmo, gente, a forma do nosso perispírito, que de acordo com a nossa evolução, o perispírito vai ficando menos denso, né? Então tudo isso influencia. Carrega tudo. Isso. As marcas que a gente deixa no nosso perispírito atualmente, de uma encarnação para outra, são marcas grosseiras, né? Então, eu acredito que se hoje eu tenho um problema de asma, né, e de repente numa outra vida eu fui um fumante ou um usuário de droga, né, deixei marcas que hoje, apesar de não fumar, eu posso ter uma crise de asma, uma hipersensibilidade brônquica. E que, à medida que a gente evolui, nosso perispírito ele vai ficando menos denso, porque a gente está evoluindo, a gente não precisa de carregar essas marcas, né. Se alguém quiser colocar alguma coisa... E aí ele vai falar sobre a construção do destino, que eu vim falando, sobre a hereditariedade e a afinidade. Os semeadores divinos, tem que correr um pouco, eles guiavam a elaboração das formas
traçando diretrizes para o comportamento celular. Então, até um certo ponto, gente, tudo estava nas mãos da divindade, que eles guiavam a elaboração das formas, traçavam as diretrizes dos seres unicelulares. À medida que a mônada celeste, que o princípio inteligente adquire os conhecimentos, ele passa a se responsabilizar por si mesmo. Dessa forma, o princípio inteligente, né, quando você fala aqui sobre os semeadores, antes o princípio inteligente ele era guiado e conduzido exclusivamente pelos arquitetos espirituais. À medida que a gente evolui, a gente prepara o caminho que terá de percorrer para entrar onde? Na posse da herança celestial. A gente está caminhando para entrar no reino de Deus. Né? E com os alicerces na hereditariedade, toma a forma física e se desvencilha dela para retomá-la em uma nova reencarnação, que é um constante ciclo, né, que a gente segue para a gente cada dia mais evoluir a nossa mônada espiritual. Salvo exceções, a criatura, por causa dos princípios de sequência, é compelida a renascer na Terra ou viver além da morte entre os seus próprios semelhantes. Compreendemos assim que a hereditariedade e a afinidade no plano físico e no plano extrafísico, no plano espiritual, são leis inelutáveis. Não adianta a gente lutar contra isso ou não acreditar nisso. É isso que ocorre, né? Faz parte da lei natural. Por causa dessas leis, quando a alma, por sua própria escolha, volta para a esfera superior, ela acaba criando valores mais nobres para os seus impulsos de perfeição. Porque ele adquiriu experiência durante aquela encarnação. Então, cada vez que a gente volta transformado. Espero. E aí ele fala um pouco sobre a geometria transcendente. Eu entendi essa palavra no que eu estava vindo para cá, né? Esse título, geometria transcendente. Porque lá no começo ele compara a geometria básica. E aqui a gente vai entender o que é essa geometria transcendente. Ele explica aqui, ó, no final do parágrafo, quando ele fala assim: geometria transcendental aplicada aos cálculos diferenciais e integrais das questões de causa e efeito. Quando a criatura atinge o ponto em que a sua alma, por escolha, olha essa frase que eu quero ver que vocês entendem. Quando a criatura atinge o ponto em que a sua alma, por escolha própria, volta-se à esfera superior, ela, embora submetida à lei da hereditariedade, ela adquire o direito de alterar as disposições fundamentais. Aí eu não estava entendendo. Como que a própria alma, ela pode escolher o momento que ela volta? E foi o que eu estava discutindo. O livro chama Evolução em Dois Mundos. Eu estava olhando uma visão daqui. Mas isso, imagine que existem diversos planos espirituais, né, mundos mais evoluídos que a Terra, e vai chegar um ponto que o princípio inteligente ele é mais inteligente do que o nosso próprio princípio espiritual, a ponto da gente ter uma interferência muito direta na nossa própria evolução. Isso foge talvez do nosso raciocínio, porque a gente não tem esse entendimento, mas isso vai acontecer. E ele fala, contudo, a alteração tem que ser dentro de certos limites e segundo a lei do merecimento de cada um. A gente ainda não tem esse merecimento. A gente está longe disso, né? Assim, toda permuta entre os cromossomos no ser informação, o que é isso? Ele está negociando a permuta, está negociando como vai ser a formação do cromossomo. Toda permuta, toda alteração no cromossomo, ela é presidida por agentes magnéticos ordinários. E aí os agentes magnéticos ordinários são os agentes da hereditariedade, que a gente acredita que não tem como mudar. Mas também ele sofre a ação dos agentes extraordinários, que são modificados pelos nossos intervenções espirituais, sobre os organizadores dos planos espirituais. Então, quando está formando os cromossomos,
a gente tem a influência dessas duas ações, tanto as ações da hereditariedade, que eles chamam de ordinal, quanto a extraordinária, que é pela intervenção desses organizadores do progresso, de acordo com o merecimento de cada um. É claro que uma pessoa mais evoluída, ela vai ter uma chance de ter uma ação da espiritualidade maior do que um que tem um princípio um pouco mais atrasado, conforme o tipo de existência que está sendo feita ou refeita. A hereditariedade fica assim, a serviço das finalidades a que se destina a criatura em formação. Então sempre vai existir essa hereditariedade, a influência dela, essa influência ordinária. Mas essa influência também, ela se trabalha mutuamente com a influência do plano espiritual de acordo com o merecimento de cada um de nós à medida que a gente evolui, certo? E aí a mente, ela inscreve nos corpúsculos celulares, nos genes contidos nos cromossomos. A partir desse momento, a mente começa a ter uma interferência muito importante. E podemos lançar mão de algumas comparações a fim de entender melhor como que tudo isso acontece. Aí ele tenta fazer o seguinte, pedir para a gente imaginar uma linha reta. Para você fazer uma linha com o lápis, imagine que você faça diversos pontos bem unidos, um perto do outro, e aí se você olhar, você vai ver que esses diversos pontos formam uma linha, né? E aí ele compara o seguinte, nos pontos que formam a linha, vamos encontrar os grânulos de tinta. E o conjunto desses pontos vão colorir e formar a reta, certo? Os grânulos de tinta que colam os pontos de linha podem ser comparados aos elementos celulares, tanto do ser no reino vegetal quanto no reino animal. Esses pontos, fazendo uma analogia para nós, seriam os nossos bióforos. Então imagine que o bióforo, eles são os pontos que bem unidos constituiriam a nossa célula, como são os pontos que constituem uma reta. E aí eu tentei me aprofundar aqui com a ajuda dos colegas, o que é esse bióforo que ele cita, que está presente na célula? É o menor corpo de matéria capaz de ter vida. Nesses pontos existe vida. Menor corpo de matéria capaz de ter vida. De ser vital. E que pode ser identificado com os grânulos visíveis na cromatina. Então esses bióforos, lembra quando eu mostrei aquelas linhas, aquele emaranhado de linha? Tudo formado por bióforo, vários pontos, vários bióforos formando a cromatina. E a cromatina vai dar o gene, que vai formar o ser humano, vai explicar todo aquele processo até chegar nos gametas que vão se unir e formar o ser humano. Ele fala que os bióforos são portadores das características das células que formam os tecidos que se localizam nas mitocôndrias. Então está em toda a parte do ser humano. E a mente transmite seus estados felizes ou infelizes a todas as células do organismo através desses bióforos. Então imagina o quanto esses bióforos, que é a menor unidade presente numa célula vital, o quanto isso influencia. Ele dá um exemplo mais grosseiro, mas ele fala que os bióforos funcionam como o sol, radiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo. Ora como tempestade, gerando raios, e ora como faíscas destruidoras que desequilibram o ser. Isso tudo é influenciado pela mente, né? Essa interligação. Às vezes eu sinto que a minha ou a nossa capacidade é muito pequena para entender o quanto esse livro traz de informação, né? Eu gostaria de fazer um depoimento. No primeiro neto, quando ele foi nascer, assim, um mês e meio antes, eu não sabia de nada, não tinha previsão de gravidez nenhuma. Eu tive um sonho, visão,
que era assim, eram vários espíritos transparentes em torno de um ponto, mas eram vários, tinham 6 assim, em torno de um círculo. E eles estavam muito interessados olhando para dentro desse círculo. E depois tinha um vidro e eu estava para o lado de cá do vidro. Nisso, um dos espíritos olhou, riu, pegou o que eles estavam fazendo e levantou para mim, era uma criança. A criança era transparente, mas brilhante, que nem eles. Todos eles eram assim, de luz, transparentes, mas de luz, dava para ver. E me mostrou do lado de lá do vidro. 1 mês e meio depois, a minha norinha engravidou. Então eu tenho assim a sensação de que o preparo para a vinda é no perispírito, pegando, como você falou, sim, a qualidade do desenvolvimento que está o perispírito, e o princípio inteligente já está ali e existe todo um trabalho antecedente. Preparo, né? Com certeza. Até uma aproximação desse espírito que está vindo com os espíritos dos pais antes de reencarnar, né? Você evita até os abortos espontâneos, né? Então, assim, finalizando, quando ele disse sobre geometria transcendente, que ele fala assim que nos domínios inferiores a gente usa a comparação sobre a geometria básica. Já nos domínios superiores, nos planos mais evoluídos, a gente pode fazer uma analogia a essa geometria que ele chama de transcendente, que são a geometria mais difícil, que aplica cálculos diferenciados, questões de causa e efeito. Essa é a comparação que ele faz. Então, e o último tópico, oi? Então, os bióforos, a grosso modo, seria o nosso átomo, que, claro, né? Uma menor partícula, né? Entre aspas, né? Menor. Uma das formas de entender, né? O último item que ele cita é hereditariedade e conduta. E aí ele, no boletim médico, ele fala o seguinte: antes de entrar no assunto sobre hereditariedade de conduta, ele pede para a gente fazer uma situação imaginária. Suponhamos que um homem casa com uma mulher e vão ter um filho. Usando as informações que a gente falou até agora, o que a gente pode concluir? Que o homem ele tem um patrimônio hereditário que está contido nas células que formam o seu corpo. E ele tem a possibilidade de transmitir parte desse patrimônio através do gene que constitui os cromossomos dele, né? As células especializadas que permitem essa transmissão aos seus descendentes são os gametas, tanto para o homem quanto para a mulher. Então o homem vai ter o gameta masculino, que é o espermatozoide, que vai estar cheio de informação para transferir essa hereditariedade, que vai se juntar com o gameta feminino, que é o óvulo. E também carrega uma bagatela de informação. Quando o filho vai reencarnar, entram em jogo muitas leis, inclusive da hereditariedade e da afinidade. O filho ele não pode manipular o patrimônio hereditário do pai e nem da mãe, até que ocorra a fecundação. No momento que ocorre a fecundação, o filho ele pode sim alterar, manipular essas informações que ele recebe do pai e da mãe. E esta concretiza-se quando o espermatozoide fecunda o óvulo, dando origem à célula ovo, ou zigoto. Isto é, a primeira célula que vai se desenvolver no filho. Então ele explica que as influências magnéticas ordinárias, que é da hereditariedade, e as influências magnéticas extraordinárias, que são vindas dos arquitetos da espiritualidade, elas exercidas sobre o filho ou pelos mentores espirituais passam a agir somente depois que a célula ovo está formada. Na sua primeira divisão, em que surgirá uma segunda célula, as influências se fazem presente, interferindo nas trocas dos cromossomos, tanto do pai quanto da mãe. E essa atuação vai depender do quê? De que maneira, então, que a partir daí o filho tem condição de atuar transformar esses cromossomos? De acordo com o merecimento e das finalidades de sua vida que vai reiniciar na Terra. Então nada é aleatório. Isso tudo vai depender do merecimento de cada indivíduo que vai estar sendo planejado ali naquela reencarnação. Por isso é que André Luiz afirma, em razão disso,
e atentando esses objetivos finalistas do universo, não será possível esquecer o plano divino quando se trata de qualquer imersão na genética, que aí volta ao primeiro slide. Se a gente não for materialista, não dá para negar que existe uma influência espiritual sobre a genética humana, né? Isso vai depender do merecimento de cada ser. E aí ele fala que, portanto, como é fácil de sentir e aprender, o corpo herda naturalmente do corpo, segundo as disposições da mente que se ajusta a outras mentes, nos circuitos da afinidade, cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa, mas compulsória, lhe talhará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação. Não lhe sendo possível alterar o plano de serviços que mereceu ou de que foi incumbido, segundo as suas aquisições e necessidades, mas pode, pela própria conduta, feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha no bem ou no mal. Engraçado que, no boletim médico, o livro é inteiro essa frase, essa terminologia, que eu não quis colocar nenhum parágrafo aqui para tentar ser um pouco mais clara. Mas nesse último parágrafo, ele fala que não tem como explicar a não ser lendo o parágrafo. Ele deixa bem claro. E aí quando você vai ler o parágrafo, você vê o quanto é complexo a informação. E aí ele fala como é fácil de sentir e aprender, o corpo herda naturalmente do corpo. Como que o corpo herda naturalmente do corpo? Ele vai tentar explicar isso. Nós compreendemos da seguinte maneira: a primeira célula formada vai ser o zigoto, e aí ele vai explicar como que dá a evolução, né? E o corpo, como concebemos por ocasião do nascimento, seria o organismo mais desenvolvido, embora ainda imaturo. E ele será palco de acontecimentos importantíssimos, como o crescimento e o desenvolvimento até atingir a maturidade. Então, quando ele fala que o corpo herda do próprio corpo, é quando a gente entende a sequência evolutiva. A célula ovo que formou pela união dos dois gametas, depois o embrião, o feto, recém-nascido, a infância, a primeira infância, a segunda infância, a pré-adolescência, a adolescência, a maturidade, o declínio, o envelhecimento e a morte. Repetindo esses ciclos diversas vezes, ele conclui que então o corpo de hoje resulta da transformação ocorrida no corpo de ontem. Por isso que o corpo herda do próprio corpo. As experiências vividas em cada fase, diversas vezes, vai transformando o nosso princípio inteligente, a nossa mônada espiritual, e a gente vai herdando do próprio corpo e evoluindo. Os bióforos, ou unidades de força psicossomática, atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo e os estados da mente. Então, assim, para concluir isso tudo, o boletim médico define de uma forma bem fácil. Ele fala o seguinte: embora o autor espiritual não tenha dito, cremos ser correto concluir o seguinte: através das condutas que assumimos durante a nossa vida, determinamos até certo ponto, e tem coisa que não vai ter como a gente mudar, o corpo e a vida que teremos na próxima vida, certo? Isso nos conduz à seguinte reflexão: assim como procuramos evitar acidentes, assim como a gente procura evitar doenças, fazendo uma medicina preventiva, fazendo um aconselhamento genético, é bom que procuremos obter condições melhores para as nossas vidas futuras, tanto no plano físico quanto no plano extrafísico, pautando nossa vida atual por meio das condutas adequadas, por meio da nossa moral, né? A nossa luta para agir no bem.
Poderíamos chamar essa atuação num aconselhamento genético transcendental. Então, eu acredito que essa é a medicina do futuro, né? Esse aconselhamento genético transcendental. Não é só, olha como a gente é tão pequeno. A gente não consegue fazer a medicina preventiva física, entendeu? Evitar um infarto. Imagina isso. Agir, atuar no princípio humano, né? No princípio inteligente de cada um. Mexer na moral de cada um, né? Fazendo lembrei de uma coisa que eu estava até falando para a Silvia, que hoje em dia, quando a gente é empregado de qualquer lugar, quando você tem reuniões com os chefes, eles ficam pedindo para a gente ser uma pessoa cordial, para a gente ser um médico educado, tudo visando lucro. Aí eu fico nessas reuniões pensando que se eles ensinassem espiritualidade, eles iam conseguir isso, né? Porque o homem moral, que tem moral, o homem que tem ética, ele vai agir corretamente automaticamente, né? Então, assim, quando eu tento agradar alguém, eu não estou agradando para agradar meu chefe, eu estou tentando fazer aquilo para minha própria evolução. Não estou puxando o saco do meu emprego, a minha conduta, é isso que eu levo para a minha vida e que eu tento passar para vocês. É que a gente seja íntegro, não para o nosso trabalho, né? Por isso que a transformação do ser humano, eu parei de usar droga. Não adianta você parar de usar droga e você continuar traindo a sua esposa, sendo uma pessoa desleal do seu serviço. A transformação tem que ser inteira. Quando eu era estudante, uma vez eu peguei uma carona para levar um paciente de ambulância para fazer uma ressonância magnética no Santa Marcelina, e o motorista da ambulância era um evangélico. Ele foi lendo a Bíblia até lá e voltou. E ele falou uma coisa muito importante para mim, que ele falou assim que ele tinha sido uma pessoa que tinha bebido, né? E ele falou assim, só transforma a pessoa que muda como um todo. Não adiantava nada eu parar com a bebida e continuar brigando com meus filhos, traindo a minha mulher. A minha transformação nessa vida foi inteira, foi íntegra. Hoje ele falou, hoje eu me sinto um homem mais de Deus, porque eu estou tentando mudar em todos os quesitos, né? E é isso que o livro propõe, que só a nossa transformação moral vai nos ajudar a fazer com que a gente participe desse nosso planejamento reencarnatório, de que a gente evolua o nosso princípio inteligente, né? Para que um dia a gente venha conseguir entrar no reino de Deus, que é o nosso objetivo aqui, a nossa evolução plena. Então acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. E acho que eu acabei em cima da hora, né? As dúvidas a gente discute depois, né? Obrigada.